Mais um episódio de The Blacklist lançado, mais uma vez a Elizabeth King fazendo bosta, mais uma vez ela indo contra o Reginton e mais uma vez ele defendendo ela. Nada de novo por aqui, vamos comentar um pouquinho sobre esse 7º episódio da série. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e mais uma vez, mais uma quarta-feira, estou voltando aqui para analisar o último episódio lançado de The Blacklist, que foi o 7º, ou como conhecemos no Brasil também, A Lista Negra. Esse episódio foi intitulado Chemical Mary, que era um apelido dado para Mary, que é a vilã, a bandida, a criminosa ali, que é perseguida dessa vez pela equipe do FBI e pelo Reginton. Mas só primeiro, antes de falar do episódio, vou dar 3 recadinhos rápidos que eu faço aqui todos os vídeos que eu tô lançando na quarta-feira de The Blacklist. Primeiro, se você é fã de The Blacklist, você precisa estar inscrito neste canal, que é o único que fala de The Blacklist aqui no Brasil. Pode ser que tenha outros também, mas é o que mais fala, isso é certeza. Então se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho. Se você não tem conta no Google, não tem conta no YouTube, cria, é muito rápido para poder se inscrever aqui e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nada. É importante também me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, porque eu posso comentar coisas por lá também. Está tudo aqui para você poder me seguir, mas tem os links também na descrição. Segundo recado que eu vou falar do 7º episódio de The Blacklist, então se você ainda não assistiu, toma cuidado porque vai ter spoiler. E o terceiro recado, que não é tanto recado assim, mas é mais uma resposta para algumas perguntas que já devem ter colocado aqui nos comentários antes de começar o vídeo, é: a 8ª temporada de The Blacklist ainda não tem data para chegar no Brasil, nem pelo canal AXN, nem pela Netflix, então calma, segura, ainda não tem data, assim que tiver eu vou avisar vocês. Agora sim, vamos falar do episódio, começando a falar da própria Chemical Mary, que é uma criminosa ali que mexe com armas biológicas, né? Foi muito rápido explicado assim um pouquinho sobre ela para incluir na história. Basicamente ela mexe com armas biológicas, que mexe ali no DNA, no negócio ali, na genética de algumas coisas para criar vírus e venenos e coisas do tipo que podem ser usados como armas. Agora eu só queria falar um detalhe aqui dela rapidinho, porque ela não foi o foco necessariamente, né? Por mais que tenha sido episódio sobre ela, mas a gente tem muitas outras coisas para conversar também. Só que eu achei muito exagerado esse negócio de criar um tipo de um veneno que encostou na pele e dá tipo 10 segundos a pessoa tá se estremecendo porque falha pulmão, falha coração, falha um monte de órgão. Mano, eu achei muito exagerado, muito rápido. Não sei se é possível criar uma coisa... Aliás, eu acho que não é possível, que se fosse, já tinha sido criado. Deram uma exagerada ali pra falar, nossa, olha o quanto ela é perigosa, vamos parar ela, olha o quanto que ela sabe. Eu acho que foi mais nessa pegada, mas foi um pouquinho exagerado. Não sei também, né? Não entendo dessa área, pode ser que não seja tão impossível assim. Mas serviu pra introduzir a personagem que vai ser usada pela Elizabeth King no futuro, então a gente já sabe quem ela é. Tivemos também algumas pequenas observações nesse episódio, como por exemplo o Reginton conversando com o Dembe e ele comentou que não é o pai da Elizabeth King. Eles conversando ali, o Dembe falou que conhece ela demais e aí o Reginton falou que ele não tem tanto interesse em conhecer ela ainda mais, que talvez se eu fosse o pai dela eu teria mais interesse, mas eu não sou. Esse diálogo ele serve pra gente olhar das duas formas, então ele não ajuda a gente em nada. Primeiro, parece que a série tá reforçando a ideia de que o Reginton não é o pai dela, porque a gente tá desconfiando muito e eles querem voltar a despistar a gente, ou é só pra confirmar realmente que o Reginton não é o verdadeiro pai da Elizabeth King, porque ele tá falando pro Dembe. Não tinha por que ele tá mentindo pro Dembe, que provavelmente sabe a verdade. Então, né, dá pra gente usar essa cena como desculpa para as duas teorias, então acabou não ajudando em nada no fim das contas. Outra observação que reforçou um ponto que eu falei nos vídeos anteriores era que provavelmente numa possível divisão aí da equipe do FBI ali para ajudar ou o Reginton ou a Elizabeth King, mais uma vez a gente teve uma confirmação, pelo menos para mim serviu como confirmação de que o Aran está, ele não assumiu necessariamente, mas está do lado do Reginton. Por que eu falo isso? Porque o Aran foi lá consolar a gente ali na parque, que tava vendo a notícia da amiga dela que morreu no incêndio e tal. Eles começaram a conversar, ela falou que já foi identificado o incendiário, mas que ele desapareceu. A gente sabe o que aconteceu, mas o Aran não sabia. E aí ele falou, por que você não contata o Mr. Reginton? Porque ele pode achar qualquer pessoa em qualquer lugar. Só que aí depois ele começou a dar aquele over-raciocínio dele, que ele começa a pensar demais. E aí ele fala, mas talvez aí você vai ficar devendo um favor pra ele, então talvez não seja uma escolha muito inteligente. Mas você vê que no momento de desespero ali, de necessidade, quem que foi a primeira pessoa que o Aran pensou? O Mr. Reginton. Então sim, pra mim, numa possível divisão, se ele tiver que escolher um lado, ele vai escolher sim o do Reginton, por toda a admiração que ele tem e porque ele te respeita e porque ele sabe da capacidade que o Reginton tem. E isso também nos rendeu uma cena muito boa do Reginton sendo irônico
com a Alina Park, que falou, eu nunca pediria sua ajuda. No mesmo episódio que aconteceu, ela foi lá pedir ajuda dele. E ele, mas você não tinha falado que você não ia pedir minha ajuda? Não é possível que você já pediu minha ajuda, porque você tinha falado que você não ia fazer isso. Mano, foi muito bom ele tirando uma com a cara dela, porque aí ela desceu do cavalo e falou, não, realmente não é assim que funciona, eu não sou a julgadora da moral de ninguém aqui. Então foi muito bom ele ter feito isso com ela pra ensinar uma pequena lição, gostei. Agora o que me assusta, mas não ao mesmo tempo, porque eu torço pelo Reginald, mas o que será que ele vai pedir dela quando ele precisar de um favor? Estou curioso e eu acho que vai acontecer isso ainda nessa temporada. E aí tivemos toda a trama do episódio, que foi o quê? A Elizabeth King tinha libertado o Freelancer nos episódios atrás, que era aquele cara que simulava um acidente pra poder matar uma pessoa que estivesse no meio daquele acidente. Lá quando ele apareceu a primeira vez, ele descarrilhou um trem, né? E agora ele ia causar o acidente de um avião para simular a morte da Chemical Mary, só que aí no fim das contas a gente descobriu que a Chemical Mary nem estava no avião, que foi tudo um plano da Liz para despistar o FBI para ir atrás, porque ela sabia que eles iam conseguir impedir o acidente de avião que ela fingiu que estava causando, mas que na verdade ia causar se não fosse a interferência do FBI, para fingir que a Chemical Mary estava no meio do avião, mas na verdade ela tinha sequestrado ela. Eu achei o plano puta confuso, eu não sei vocês. O que me faz questionar muitas coisas aqui. Primeiro, a Elizabeth King foi lá para causar o acidente de um avião, de 2 aviões na verdade, porque eles iam colidir, e aí deu uma dica pro FBI contando que eles fossem impedir a tempo do acidente não acontecer. Mano, qual que era a chance? Tudo bem que a gente tá falando de uma série, mas se a gente pensar um pouquinho com o pé no chão, qual que era a chance disso dar errado? E de centenas de pessoas morrerem sem necessidade, porque a Chemical Mary nem tava no avião e esse nem era o plano dela o tempo todo. Então ela quase causou um acidente de propósito, sem ter a necessidade disso acontecer, contando que o FBI fosse conseguir. E se eles não conseguissem? Não tem cara de Elizabeth King, por mais que eles chegaram até a comentar, né? Isso não parece com a agente King, mas ela não é mais uma agente, o que foi uma ótima observação da Alina Park. Mas mesmo assim, ainda é a Elizabeth King. Eu sei que ela vai matar o Reginald, qualquer pessoa que se colocar no lugar dela. Agora, inocentes e crianças, eu acho que ela não chegaria. Pelo menos hoje, ela não está nesse ponto. Nem o Reginald é capaz de fazer uma coisa dessa. Então, não acho que ela tenha feito isso, e é aí que começa a me levantar alguns questionamentos. Será que é a Elizabeth King realmente que está fazendo tudo isso? É isso que me leva às questões aqui. Por que eu pergunto? Porque ela tá sumida, já é o 3º episódio que ela não aparece. Eu já tinha comentado isso no episódio passado, mas a gente percebeu ali que podia ser, né, porque era um episódio especial do Glenn e tal, tinha um total foco ali entre ele e o Reggie, a amizade que eles tinham, mas agora tivemos um episódio totalmente focado nas ações da Elizabeth King e ela não apareceu de novo e não tem nenhum motivo para a atriz estar fora da série, então aí me faz questionar. Então, o que eu acho? Eu já tinha comentado com vocês há muito tempo atrás que eu não acredito que aquela Catarina que apareceu seja a verdadeira Catarina Rostova. Eu tenho uma teoria de que aquela era uma impostora e que existe a Catarina Rostova verdadeira ainda por aí. Se você quiser saber um pouco mais dessa teoria, eu vou deixar o link aqui no card e aqui na descrição também para você poder assistir depois. Logo, eu acho que a Elizabeth King descobriu sobre a Catarina e tá indo atrás dela para pedir ajuda e de alguma forma a Catarina que tá fazendo tudo isso e ela sim não ligaria para a morte de inocentes. Porque eu acho realmente que a Elizabeth King não tomaria essas atitudes que ela está tomando. Algo está errado, porque se fosse realmente ela, ia mostrar. Por que não vai mostrar a Elizabeth King fazendo todo esse plano? Pode até não ser a Catarina, pode ser uma teoria toda doida da minha cabeça, mas não é a Elizabeth King. Ou é, mas tem alguma coisa a mais que a gente ainda não sabe. Tenho certeza, vocês vão ver quando vai revelar, eu vou voltar aqui e vou jogar na cara de vocês. Agora, sendo ela ou não, vamos fingir que é ela mesmo para o vídeo não ficar muito confuso. Por que a Elizabeth King quis sequestrar a Chemical Mary? Qual que é o propósito? Porque ela é uma mulher que faz armas biológicas para assassinato em massa. Ou não necessariamente em massa, mas é uma arma, não deixa de ser. Por que ela quer tudo isso, sabe? Tem modos muito mais fáceis de matar o Reginald. É só ela chegar perto do Reginald, fingir que perdoa e enfiar a faca nele. Porque ele é besta, ele perdoa toda vez. Então pra que todo esse plano, sabe? Eu entendi nos episódios passados que ela queria quebrar o Reginald e fazer ele sofrer antes de matar ele. Mas não faz sentido, porque ela contratou uma mulher que consegue criar um veneno que mata em segundos. Então isso não encaixa no plano, entendeu? Tem coisa errada aí, tem uma coisa muito maior acontecendo que a gente não tá percebendo. Tanto que, né, só pra corroborar aqui um pouquinho ainda essa minha intuição, quando o Reginald e o Denver, que eu acho que foram lá confirmar com a mulher que deu o endereço do Freelancer pra eles perguntaram, foi essa mulher aqui? Mostrou a foto da Elizabeth King. Ela não respondeu.
respondeu, ela não disse nem que sim, nem que não. Ela agiu como se fosse, mas ela nem deu uma balançadinha com a cabeça, o que me coloca em dúvida se foi realmente Elizabeth King que fez tudo isso. Agora vamos para uma outra parte aqui desse episódio, outras coisas que nos foram mostradas, como por exemplo, o Aran finalmente conseguiu. O Aran é um gênio, né, cara? Nossa, é o melhor personagem, depois do Reginald, porque a gente tem aquele amor por ele, mas o Aran é o segundo melhor personagem dessa série e ele é muito gênio, velho. Ele conseguiu descobrir pelas criptografias e pela inteligência que ele tem, por todo o conhecimento e experiência, que não era uma senha necessariamente que estava pedindo, era uma impressão digital que ele só não sabia de quem que era, mas como o Harold sabia de onde veio o pendrive, né, e por coincidentemente tinha digital do Reginald ali no copo que eles tinham acabado de tomar um whisky juntos, ele conseguiu lá destravar um arquivo que estava todo em russo. E eu queria muito trazer nesse vídeo aqui para vocês já a tradução desse documento, só que, gente, é muito difícil. Primeiro, porque tem muitas palavras que estão borradas, então não tem como a gente ler o texto completo. Segundo, porque o russo é um idioma muito complicado. Jesus Cristo! Porque tem a letra, tem umas letras que são símbolos, mas tem outras letras que parecem com as letras do nosso alfabeto, mas tem outras letras que parecem com as nossas letras, mas que são outras letras. Tipo, eu não lembro aqui exatamente, mas uma letra que parece o R não é o R, é o N. E uma letra que parece o E, na verdade não é o E, é o C. Mano, é uma bagunça. Então eu tentei, comecei ali a digitar algumas palavras, achei um teclado em russo digital, digitei umas palavras ali para tentar traduzir, mas, mano, é muita palavra, não tem como traduzir o texto inteiro, até porque ia ficar totalmente fora de contexto, já que eu não consigo ler todas as palavras. Tentei pegar a imagem, jogar no Google Tradutor, no aplicativo também, porque ele pega as palavras ali e traduz pra gente, mas também ficou totalmente sem sentido. Muitas palavras não reconheceu, muitas palavras deu uma tradução ali que não fazia sentido nenhum, mas aparecia muita palavra escada, a palavra mulher, apareceu alguma coisa da pessoa N, que aí já leva pro agente N13, mas não apareceu o número 13, então não sei se foi realmente isso, ou se foi um erro de tradução, mas, para estar classificado dessa forma, tudo indica que realmente tem alguma coisa a ver com o agente N13, que mais uma vez foi levantada a questão aí nesse episódio de quem seja esse personagem, se é que ele realmente existe, esse espião da KGB que está ativo nos Estados Unidos até hoje. É claro que meu maior chute ainda é o Raymond Reddington, mas se ele for o verdadeiro Raymond Reddington, ele é americano, não tinha como ele ser esse recruta, ou tinha, não sei, existem caminhos aí que poderiam acontecer, porque o agente N13, apesar de trabalhar para a KGB, para a antiga KGB, ele não necessariamente precisa ser russo, ele pode ter sido comprado de algum outro país, né? Pode ter recebido uma propina ali para poder conseguir toda a informação do governo americano, enfim. Muita coisa pode acontecer, muita coisa ainda precisa ser revelada e explicada, mas a gente já está seguindo para um caminho ali. Para quem me segue no Instagram, viu que eu coloquei lá nos stories, no Twitter também, que eu pedi ajuda de alguém que falasse russo, ou que soubesse ler em russo, pelo menos, para ajudar a traduzir esses documentos que apareceram na tela do Harold. Até o momento que eu gravei o vídeo, ninguém tinha se pronunciado, mas depois que eu gravei, a Mariana, que é lá de Portugal, ela me segue no Instagram, ela mandou uma mensagem e ela tentou me ajudar a traduzir essas duas imagens aí que aparecem na série. Só que o problema é que, como eu disse, tem muitas palavras que estão borradas e não tem como saber o que está escrito por completo. E parece que ali no meio do texto tem algumas palavras e frases, referências, citações a um livro chamado Crime e Punição, que é do Dostoiévski, que é um escritor e filósofo de muitos anos atrás. E esse livro eu nunca li, mas basicamente parece que ele fala de um assassino que está em busca de redenção, que tem várias tramas em cima disso. Eu não sei, eu tô só falando pra vocês pela sinopse do livro realmente. Então talvez não tenha uma referência direta ao agente N13, mas seja mais uma coisa pessoal mesmo do Raymond Reddington. Não sei, assim que tiver mais informações eu vou falando com vocês. Agora eu vou seguir o vídeo porque tem mais coisa pra gente conversar. E no finalzinho, quando o Harold conseguiu acessar o arquivo, a gente viu também o Reddington conversando com um cara lá dos russos, que eu não sei se é da máfia, eu não sei se é do governo, não sei de onde aquele cara é, mas é um cara muito poderoso. E ele disse um negócio ali pro Reddington que me intrigou de duas formas diferentes. Ele falou que a Elizabeth King ainda é intocável, que ele sabe disso, que ele respeita ainda a decisão do Reddington até aqui, e o Reddington concordou com isso, mas ele disse que o Harold Cooper não é intocável. Primeiro questionamento, por que ele citou o Harold Cooper? Como é que ele sabe que o Harold tem um pendrive? Não fez muito sentido. É claro que dá pra gente explicar da seguinte forma. O pendrive estava criptografado pelo, acho que era Hatkin ou Rafkin, né, que era o hacker que tinha feito aquela criptografia e que possivelmente tinha uma ligação com o agente N13, que possivelmente tem uma ligação com a galera da Rússia. Então, no momento que o Harold Cooper começou a questionar sobre ele, o hacker ficou sabendo e a informação acabou chegando lá nesse cara que estava conversando com o Reddington. Pode ter seguido esse caminho, mas ainda assim foi muito instantâneo, foi muito rápido ele ter comentado dessa forma tão certeira com o Reddington. E se ele soubesse que o Harold Cooper tá com pendrive, será que ele não teria falado pro Reddington e o Reddington não teria
teria dado um jeito de pegar, ficou estranho pra mim. No mínimo assim, vamos deixar com essa palavra, estranho. E a segunda coisa que me intrigou nessa frase também, o Reginald olhou com uma cara ali pra ele, falou que sabe, que beleza, e concordou que o Harold Cooper não é intocável, que ele pode morrer sim. E aí eu fiquei me perguntando, será que o Reginald mataria o Harold Cooper? Porque, mano, eles têm uma camaradagem muito legal, eles brigam entre um e o outro, eles brigaram no episódio passado, inclusive, ou no retrasado, mas ainda assim, eles têm um respeito mútuo muito grande. O Harold Cooper já salvou a vida do Reginald lá na prisão. Então tem muita coisa aí em jogo que eu acho que o Reginald mataria sim o Harold Cooper. Eu acho que ele tem essa capacidade, porque ele matou a Mr. Kaplan, ele matou toda uma galera que tava contra ele e que trabalhou pra ele por anos. Inclusive cogitou a matar o Denby quando ele, traiu, entre aspas, o Reginald lá na Catarina pra salvar o líder religioso lá dele. Agora, apesar disso, apesar de achar que o Reginald teria essa capacidade sim, ele só faria, tipo, em último dos últimos casos. Eu acho que ele tentaria de toda forma, tomar o pendrive do Harold Cooper, ou prender o Harold Cooper para ele não ficar no caminho, para não atrapalhar, ou tentar convencer ele a não fazer uma besteira, porque sabe das coisas que tá em jogo. Eu acho que ele tentaria todos os caminhos antes de um possível assassinato do Harold Cooper, até pela grandeza que o negócio teria, porque é um diretor assistente do FBI, então seria muito perigoso. Colocaria em risco toda a força-tarefa do FBI que ajuda ele. Então tem muita coisa em jogo. Acho que não seria algo tão simples assim. Se o Reginald realmente tivesse que fazer isso, acho que ele fingiria a morte do Harold para deixar os rostos satisfeitos. Eu não sei. Tem muita coisa em jogo. Eu acho que ele é capaz, mas que ele não vai fazer. O que vocês acham? O episódio pra mim foi muito bom. Mais uma vez, a Elizabeth, que não apareceu, faz falta. Eu sei que a gente tá com raiva dela, mas pra mim faz bastante falta ela aparecer ali, porque tá levantando muitas dúvidas. E eu acho que a série tá indo pra um caminho, a gente tá olhando pra um, mas a série tá indo pra outro, tá querendo enganar a gente. E eu não gosto disso porque eu quero respostas há muito tempo já. Então foi um episódio muito bom pra mim, o desenvolvimento tá muito legal, as coisas estão ficando muito grandes e tá se montando uma história muito bacana pra desenvolver nessa temporada melhor do que eu esperava. Agora, vamos ver os próximos episódios, o que nos aguarda e como é que essas coisas serão respondidas. Eu quero saber agora de você, o que você achou desse episódio, deixa aqui nos comentários, vamos continuar trocando essa ideia. E não esquece de antes de sair do vídeo, de clicar aqui nessa bolinha e venha achar outros vídeos que eu vou deixar desse lado. Aqui em cima tem a playlist com todos os outros vídeos de The Blacklist que eu já fiz aqui no canal. Não esquece de compartilhar esse canal com todo mundo que você conhece e nos vemos quarta que vem no próximo episódio. E sexta agora tem live, às 8 horas da noite aqui no canal, então vem me assistir pra gente trocar essa ideia. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!